Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Para mim é um prazer assim imenso estar aqui reunidos com todos vocês para a gente falar sobre um assunto da gestão pública, né? Além de ser um prazer, eu quero agradecer também à professora Tati por todo o suporte, por todo o apoio. Ela mencionou muito bem que vou estar interagindo com vocês, então vocês podem escrever no chat, tá? Preferencialmente escrever no chat, tá? Até porque no final eu vou dar uns 5 minutinhos, no máximo 10, para a gente poder abrir o microfone e poder falar. Mas se durante a palestra tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, se puder utilizar o chat, para mim vai ser um pouco melhor, tá? É, eu fico feliz que os vizinhos da professora Tati estão ainda em espírito de carnaval, mas eu não sinto inveja, porque eu gosto muito de estar com os meus alunos, e eu sei que os meus alunos também gostam muito de aprender. Então, assim, é muito bom estar comemorando ainda o carnaval, mas também é muito bom aprender, né? Então, ninguém aqui vai ficar com inveja dos vizinhos da professora Tati, né? Brincadeiras à parte, só para descontrair. Isso aí, Jackson e Carol. Maravilha. Pessoal, o objetivo do nosso encontro, como eu falei, é abordar um assunto da gestão pública. E o que eu separei para a gente poder conversar é para a gente falar sobre a gestão pública de qualidade, como impulsionar o desenvolvimento econômico. O formato desse encontro, ele teve a- foi estabelecida uma palestra, né? Mas eu confesso a vocês, eu gosto de palestrar, mas hoje em especial, eu gostaria de não necessariamente palestrar, eu gostaria de interagir de fato com vocês. Para isso, eu vou fazer algumas perguntas, vou pedir para vocês abrirem o microfone em alguns momentos, em outros não, vocês podem utilizar o chat, mas eu gostaria que vocês interagissem, porque interagindo a gente vai conseguir explorar bastante o assunto, apesar de não conseguir esgotá-lo, porque a gente não tem tempo para poder esgotar, tendo em vista que são tantas coisas que nós vamos ver, nós vamos falar, e para cada uma dessas coisas ou elementos que nós vamos abordar, é um universo de possibilidades de diálogo, né? Então, obviamente que durante 40, 50 minutos, que é o tempo que eu proponho para a gente poder abordar esse assunto, não vai dar para a gente esgotar, mas é possível a gente explorar. E eu sei que interagindo fica muito melhor, né? Então, vamos lá. Esse é o título da nossa palestra, que eu não chamo mais de palestra, Gestão Pública de Qualidade, como impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Primeiro, queria dizer para vocês que eu pensei nesse assunto, primeiro porque eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre, de fato, o que seria uma gestão pública de qualidade. E também é muito importante a gente falar sobre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social enquanto reflexos de uma boa gestão pública, né? E isso é extremamente relevante. E eu gostaria de trazer inicialmente essa reflexão para vocês, começando com uma pergunta, né? Por que é importante ou seria importante a sua cidade, por exemplo, ter uma gestão pública de qualidade para o desenvolvimento econômico e social? O que vem na sua cabeça quando você vê essa pergunta? Esse é um dos momentos que eu vou permitir que você abra o seu microfone para você poder fazer algum comentário ou pode escrever também no chat, não tem problema. Por que é importante
na sua opinião, tá? Estou pedindo aqui a sua opinião, portanto, não tem resposta errada. Eu quero ouvir você. Por que que é importante ter uma gestão pública de qualidade para o desenvolvimento econômico da sua cidade e até mesmo o desenvolvimento social? Pode abrir o microfone, vamos lá. Vamos lá, senhor Tarcísio. Sou Luiz Carlos, da gestão pública, né, que estou fazendo. Bom, Ótimo. eu já Bem-vindo, Luiz. trabalho. Você está me ouvindo? Sim, perfeito. Então, eu já trabalho no órgão público, né? Eu trabalho na Ótimo. Câmara Municipal. Ótimo. No caso aqui, na Câmara Municipal de Vinhedo, que é do estado de São Paulo. Ótimo. Perfeito. Eu posso falar daqui. Bom, a gestão aqui, em tipo de IDH, tal, tudo, a cidade aqui está entre os 5.567 municípios. Ela tem uma população de 85 mil habitantes, né, chegando a isso. Ela está entre as 10 melhores ranqueadas na área de educação, na área de saúde, e agora dando uma monitorada na área de segurança, né? A qualidade de vida aqui vem em primeiro lugar, né? Não tem criminalidade nem nada. A gestão pública aqui, ela não é inchada, tá? Ela é bem transparente, né? Por Ótimo. exemplo, eu trabalho, por exemplo, eu fiz um projeto, eu coloquei no Apex, não sei se é correto, Uhum. a respeito do que nós fizemos aqui na Câmara Municipal, né? O que que é isso? É uma interação entre os funcionários, né? Uhum. De gestão enxuta, de economia, por exemplo, copo plástico, na parte sustentável coloquei. O professor vai corrigir depois, eu não sei se está certo, fiz isso naquele dos slides, tá? Sim, sim. E depois naquela outra lá que tem as perguntas para responder lá no inicial, intermediário e final, eu coloquei o projeto, acho que ele entrou naquela, não sei se foi no final ou naquela outra que tem as perguntas ou antes. Também não foi corrigido ainda, depois o senhor vai dar uma olhada. Sim. Então, o funcionamento nosso é aqui. Agora, eu moro em Hortolândia, tá? E trabalho aqui. Hortolândia, na área Teve uma outra palestra com outra professora na parte de TI e tal, tudo. Lá tem um projeto muito interessante que é segurança de bairro. O que Uhum. que é essa segurança de bairro com relação a nível de segurança? São totens, né? Que tipo tem um botão de pânico, são totens que tem câmera 360 graus, que é vigiada dentro de um negócio de TI lá do município, da Guarda Municipal, e ela tem a facial, entendeu? Ela pega a pessoa com a facial, depois vai, não sei para onde lá do estado, não sei qual que é, e eles conseguem identificar, ou seja, melhorando a segurança tanto do pessoal e inibindo essas pessoas a praticarem roubo, essas coisas aradas. É um negócio muito interessante. Aqui em Vinhedo não tem isso Interessante. daqui. Embora o índice de roubo, essas coisas aradas aqui é Vamos muito direto ao pequeno. assunto, parar de enrolação, né? Tá, é isso daí. Perfeito, Luiz. Me fez lembrar um caso que teve em Curitiba. Eu não sei se você acompanha futebol, de repente sim, né? No Sul tem um clube muito conhecido chamado Atlético Paranaense. E no estádio do Atlético Paranaense, eles têm esse mecanismo. Primeiro que para você entrar no estádio, você faz o reconhecimento facial, né? E o reconhecimento facial nesse estádio, ele é conectado com a segurança pública. E, inclusive, pelo que eu li, tem uma conexão até com a Interpol. E um jogo desse qualquer, eu não lembro se foi no ano passado ou ano retrasado, é, um, eu acho que era um traficante, uma pessoa assim, muito procurada, foi assistir o jogo. E aí o sistema de segurança identificou que ele estava lá, a polícia foi acionada e a polícia entrou no estádio, né, de forma muito discreta e efetuou a prisão do cidadão.
Então, você contando esse caso me fez lembrar. Tati levantou a mão, pode falar, Tati. Levantei a mão, porque tem algumas respostas que foram dadas no chat, mas eu Sim, também gostaria de avisar, né, para vocês que eu sou da área ambiental, né, e eu preciso falar sobre a área ambiental, que a área ambiental também é um bem público. é verdade. O meio ambiente também é um bem público. Então, você tendo uma gestão pública de qualidade, você, de certa forma, ou então de bastante forma, está contribuindo também para a gestão do meio ambiente. Tá? Isso pode parecer um pouco complexo a partir de um pensamento a curto prazo, mas é importante que a gente tenha também continuidade de ações públicas voltadas ao meio ambiente, né? Porque não adianta nada você instituir que você vai fazer uma campanha de lixo zero em determinado governo, se outro governo for oposição e for contra o que você quiser, ele vai instituir uma outra política. E a gente está nessas mudanças de políticas públicas há muito tempo, né? E a Verdade. não continuidade dessas políticas públicas. Então, eu queria trazer essa visão ambiental também e avisar que a Marcele disse que, em relação à sua pergunta, ela respondeu que serve para a utilização melhor dos recursos. Tá? O Matheus, ele disse que para termos melhor controle de recursos e implantação de melhorias para a população. A Cláudia, Perfeito. ela acredita que uma gestão pública de qualidade é usar o dinheiro dos impostos de forma correta e transparente. E vou ler só o último aqui, professor, que tem muitas contribuições, Muitos comentários, né? que importante, porque com uma gestão pública eficiente, todos os bens e serviços se destacam positivamente. Perfeito, perfeito. Ótimo, perfeito, pessoal. Excelentes contribuições. Para fechar, eu vou dar a palavra rapidamente para o Rafael. Rafael, vou te dar 1 minuto. Você levantou a mão só para você poder falar. Vou pedir para você ser breve, que eu já vou Consegue dar me ouvir? continuidade. Sim, sim, estamos. Pode Consegue falar. me ouvir? Não, é rapidinho, é só, né, o que eu pensei quando eu vi, é o seguinte, muita gente estuda de administração geral, né, administração clássica, questão de Taylor, de Ford da administração privada, né, visando o lucro, e hoje em dia está na moda o foco no cliente, essa coisa mais... E é importante a gestão pública de qualidade, eu acho que porque o cliente da gestão pública é a população, né? Sim, Então, a gente não visa o lucro na gestão pública, não diretamente, né? Porque tem até sociedade de economia mista, empresa pública e tal, que pode ter lucro, sim, mas principalmente, né, o econômico, o desenvolvimento econômico e social é realmente o foco no nosso cliente, que é o povo, né? Que é a população. Então, é só isso sim. que eu queria falar. Não, excelente contribuição, e o que você falou, Rafael, tem muito a ver com o que a gente vai estar abordando no decorrer da nossa palestra. Eu queria apresentar para vocês rapidamente alguns pontos do que a gente vai trabalhar e, consequentemente, refletir, tá? Eu gosto muito de utilizar essa palavra reflexão, né? A palavra reflexão, porque é isso que eu quero propor. Eu quero propor que vocês reflitam e, é claro, dentro do possível, nesse curto espaço de tempo, a gente possa dialogar um pouco para poder enriquecer essa reflexão. Então, primeiro eu quero destacar o seguinte, que o que vocês escreveram no chat, eu também li algumas coisas, além do que a Tati leu para a gente. A fala do Rafael, a fala do Luiz, tem muito a ver com o que a gente vai abordar, tá? Então, eu gostaria de inicialmente destacar que nós vamos refletir sobre o que eu chamo de alguns elementos que são fundamentais para uma boa gestão pública, tá? Isso a gente vai ver ao longo aqui desse nosso encontro. Também dizer que um dos objetivos é compreender o porquê eles são importantes. Porque estes elementos que a gente vai ver já já, eles são importantes. E entender os seus benefícios para uma gestão pública de qualidade, tá? É também importante a gente ressaltar
que toda a nossa abordagem ela vai refletir sobre uma gestão pública ampla, que tenha impacto na sociedade. Não vai ser especificamente falando de uma empresa pública ou de economia mista, né? Necessariamente, mas de uma forma geral, eu vou citar alguns exemplos sobre ações de municípios, governo do estado, governo federal, independente das gestões, tá? O importante aqui é a gente só refletir sobre essas ações. Por isso que eu quero destacar que a maioria das abordagens ela vai refletir essa gestão pública ampla que consegue atender ou procura atender uma parte significativa da sociedade, tá? Então, vamos lá. Alguns elementos que são fundamentais, né? Quando a gente fala de gestão pública de qualidade, não tem como a gente não refletir sobre a transparência e a prestação de contas. Inclusive, é uma das coisas que eu li, que teve aluno que escreveu, né? A transparência, ela é importante para a gestão pública, tal como ela é importante também para a administração, para a gestão privada, tá? E aí eu faço já uma conexão com a fala do Rafael. Rafael foi muito feliz ao mencionar a administração privada, né? A administração privada, ela tem, de uma forma geral, a buscar o lucro, né? Tem que vender seus produtos ou serviços para os seus clientes e tem que atender pelo menos uma necessidade desses clientes. De fato, a administração pública, os clientes é o povo, né? É a sociedade de uma forma geral. Então, quando eu falo da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, a Prefeitura de Niterói tem que trabalhar políticas públicas, fazer uma gestão de qualidade que procure beneficiar todos os cidadãos, aqueles que moram, né, que residem e até mesmo que trabalham, por que não? Mas principalmente aqueles que residem na cidade de Niterói, que é uma cidade aqui da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, né? E um desses fatores ou elementos, com certeza, é a transparência. Por quê? A transparência, ela fornece confiança. E olha que interessante, ela tem tanto importância para a gestão pública quanto para a gestão privada, porque quando você pensa numa empresa privada, se ela não for transparente, né, ela pode ter e normalmente terá dificuldades na sua própria gestão. Se for uma empresa que tem ações no mercado, isso vai trazer prejuízos a médio e longo prazo. Então, assim, tal como ela é importante para o mundo privado, a transparência, ela também é muito importante para o setor público. Eu diria que é até mais importante, porque no setor público, a administração, a gestão, ela é feita com o dinheiro de todos nós que somos contribuintes, né? De forma direta ou indireta, mas a arrecadação, de uma forma geral, ela sai do bolso do contribuinte. Então, ter transparência nessa gestão financeira, ter uma prestação de contas, é extremamente importante para a sociedade. E aí eu separei aqui que há já alguns anos o que a gente chama de Portal da Transparência do Governo Federal, né? Existe um site que a população pode acessar e dali pegar muitas informações do que o governo federal, por exemplo, tem realizado. Isso é lei, então não importa qual é a gestão, né? Se é uma gestão mais de esquerda, mais de direita, qualquer uma tem que trabalhar com transparência, porque isso, inclusive, já é uma lei que obriga o Poder Executivo ser transparente e alimentar, por exemplo, esse portal. Tem também, você pode depois fazer uma pesquisa na internet, o que a gente chama de LAI, né? O Lei de Acesso à Informação. É uma lei que a gente não vai explorar essa temática aqui, até porque, como eu falei, por conta do nosso tempo,
mas vale a pena só fazer um comentário. A lei ela obriga os governos a fornecer informação. E quando ela não é fornecida, por exemplo, uma empresa de comunicação, ela pode acionar a justiça e a justiça vai lá e faz essa solicitação, né, para que aquele poder executivo especificamente ele possa liberar aquela informação. Claro que não existem critérios para isso, né? Não é qualquer informação, até porque existem informações que são sigilosas, como, por exemplo, no setor militar, né? Existem informações que são sigilosas. No setor de segurança pública, né? Somente a área do judiciário, aquele Estado ou o próprio governo federal, que tem personalidade jurídica na gestão pública também, na gestão de segurança pública também, vai ter o acesso e, de repente, não poderá liberar, mas são casos mais pontuais e realmente sigilosos que também são protegidos por lei, né? E aí tem alguns exemplos aqui de sucesso quando a gente reflete, por exemplo, a gestão pública nas cidades, né? E aí, quando eu falo cidades, eu estou falando especificamente de prefeituras, por exemplo, tá? Apenas como um exemplo. A publicação regular de relatórios financeiros, elas têm que ocorrer, né? Por exemplo, pelas prefeituras, pelos governos de estado, dos estados. Se você acessar, fizer um exercício, se você acessar o site da sua prefeitura, da prefeitura da cidade que você reside, muito provavelmente você vai encontrar dentro do site um campo onde você vai ter acesso a esses relatórios financeiros, tá? Por quê? Porque as prefeituras hoje elas são em certa medida, obrigadas a divulgar isso para a população. Tá? Inclusive, o Tribunal de Contas dos Estados fazem um trabalho de fiscalização, é claro, sempre, mas também pede, solicita, obriga, né, determina, melhor dizendo, que aquele município, aquele prefeito ou a prefeita faça essa publicação, né? Então, de uma forma geral, as prefeituras elas publicam os relatórios financeiros. Tem também que realizar audiências públicas. A gente sabe que, de uma forma geral, as prefeituras fazem isso, mas a gente tem notícia de que tem muitas prefeituras que fazem pouco ou não fazem de forma muito bem organizada, né? Isso pode ser um problema, né? Tudo que for trabalhado, digamos assim, para gerar transparência, tem que ser bem feito. Obviamente que dentro do setor público vai ter que atender a lei, o que a lei manda, porque no setor público, diferentemente do setor privado, você tem ali muito a abrangência da lei, né? No setor privado também, mas não tanto quanto a gestão pública, mas tudo tem que caminhar para essa transparência para a população local, tá? Então, a realização de audiências públicas para discutir o orçamento municipal, por exemplo, e a manutenção de um portal de transparência atualizado e acessível. Vocês podem observar que eu destaquei algumas palavras e trechos em negrito para poder falar com vocês. Primeiro, a palavra regular. Nem sempre você vai encontrar uma prefeitura que alimenta o seu site, o seu portal, de forma regular. Às vezes tem um atraso, às vezes tem outro, e isso não é bom para a transparência, por exemplo, né? A realização de audiências públicas, eu falei, às vezes a dificuldade de se fazer, a forma que é feita pode ser um problema. E a manutenção desse portal, né, que está ligado à questão de ser algo regular, de ser algo recorrente. É importantíssimo que ele seja atualizado. E outra coisa, que seja acessível.
A gente vê, às vezes, prefeituras disponibilizando, por exemplo, relatórios financeiros, está lá no site, mas você não consegue achar. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. É difícil de achar, porque ele está escondido. E essa é uma coisa que não pode estar muito lá para dentro do site. Tem que estar visível, tem que ter um link já apontando que ali você vai encontrar os relatórios, né? Então, o que a gente chama de navegabilidade nesses portais tem que tem que ser de fácil navegação para que a população possa ter um acesso. Existem pessoas que desistem de tanto procurar e não acha, né? E não tem uma orientação prévia, né? Não quero dizer com isso que é algo pensado, mas eu também posso desconfiar, por outro lado, enquanto cidadão, que pode ser algo pensado, sim. E isso é ruim para a transparência. Então, tudo que puder ser facilitado para que a sociedade tenha acesso à informação, a gente está falando de transparência, e isso é extremamente importante para a gestão pública, tá? Outro ponto, outro elemento fundamental que eu destaquei é a inovação e tecnologia, né? A gente sabe que tecnologia é uma coisa que faz parte já do nosso dia a dia. Inclusive, se não fosse a tecnologia, possivelmente a gente não estaria aqui, né, conectados em diversos lugares diferentes desse Brasil, mas ao vivo, né? Eu estou aqui pelo meu computador, eu sei que tem aluno que está pelo celular, e isso é graças ao avanço da tecnologia. A questão é como utilizar essas tecnologias para para melhorar a eficiência dos serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento econômico. Isso aqui é uma pergunta que ela é muito importante, tá? Porque a gestão pública ela precisa utilizar a tecnologia, e de fato ela utiliza. Mas quando você pensa, por exemplo, em municípios, aí vai eu falar de município de novo, de estado, né? Que são mais pobres, né? Que realmente necessitam de verba do governo federal, da União, do próprio estado em que ele está, porque tem dificuldades financeiras. Tem muitos assim. Esses municípios, normalmente, não é difícil você encontrar uma ausência de uma tecnologia nos seus próprios processos administrativos, né? E isso é ruim porque atrapalha a eficiência desses serviços, tá? E essa palavra eficiência, ela é muito importante, eu utilizo ela num momento bem oportuno, para a gente poder entender como que ela se aplica dentro de processos administrativos de gestão pública, né? Eficiência e eficácia, você sabe o que é? São palavras muito utilizadas. Inclusive, é comum, né, você assistir uma notícia na televisão e o repórter às vezes fala a palavra eficiência, às vezes fala a palavra eficácia. São palavras que estão no nosso dia a dia, mas poucas pessoas sabem, de fato, o seu real significado. Eu costumo dizer o seguinte, que a palavra eficiência, ela vai, se você parar para pesquisar, você vai encontrar na própria internet vários significados, vários conceitos. Mas eu gosto muito de um conceito. Eficiência é tudo aquilo que eu faço da melhor maneira possível, é fazer da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Tá? Então, todas as vezes que eu melhoro alguma coisa, eu estou sendo eficiente. Tá? Então, por exemplo, se o meu Flamengo jogar bem, né, e eu espero que ele jogue bem sempre, mas nem sempre isso vai ser possível, mas se ele jogar bem exatamente como o técnico ele planejou, ele treinou, ele está sendo eficiente. Se o seu time, né, jogar bem, ele está sendo eficiente. Se a sua equipe no trabalho tiver um dia bem produtivo, onde tudo está rendendo, significa que
todos vocês ali tiveram um dia eficiente. Se você traz uma ideia para melhorar alguma coisa no seu trabalho, na sua rotina ou no seu dia a dia mesmo, e isso de fato melhora, quando você aplica, você teve uma eficiência. Então, a palavra eficiência, ela caminha muito juntinho com a palavra melhoria, né? Então, se eu faço algo melhor, eu fui eficiente. E a eficácia, que eu digo que é prima da eficiência, ela ocorre quando alcança-se o objetivo. Então, se alcançou o objetivo, foi eficaz. Se não alcançou, não foi eficaz. Se o meu Flamengo ganhar o jogo e ele entra em campo para ganhar a partida, né? Ele foi eficaz. Se ele não ganhar, ele não foi eficaz. Qual é o grande objetivo de uma partida de futebol? É que o seu time ele ganhe. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes, ninguém ganha, né? Dá empate. Se a tua empresa privada alcança os objetivos que ela almejou, foi eficaz. Se não alcançou, não foi eficaz. A gestão pública também trabalha com objetivos, também trabalha com metas, seja o governo municipal, estadual, federal, empresas públicas, sempre vai ter na administração, seja ela pública ou privada, os seus objetivos. Às vezes, os objetivos são chamados de metas, principalmente no setor privado. Mas, a princípio, de uma forma geral, é a mesma coisa, a grosso modo. Tá? Tem algumas diferenças tecnicamente, mas, a grosso modo, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Então, quando os objetivos do setor público eles são alcançados, esses objetivos significa que aquele setor público, aquela área pública, aquele órgão público, aquela empresa pública, ela foi eficaz. Tá? Então, agora que a gente entende que eficiência é você fazer melhor, é algo que traz melhoria e eficácia quando alcança o objetivo, fica mais fácil de eu entender essa pergunta. Olha só, como a adoção de novas tecnologias pode melhorar a eficiência, a melhoria, trazer melhoria para os serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento econômico? Simples. A tecnologia, por exemplo, ela tem uma forte capacidade de trazer melhoria. Por exemplo, rapidez. Né? Hoje a gente vive na fase, digamos assim, da inteligência artificial e a evolução dela. Quem utiliza a inteligência artificial no seu trabalho, no seu contexto de trabalho, né, sabe o que eu estou falando. Você consegue otimizar muito o seu tempo da sua equipe. Você, de repente, utilizando bem, sabendo utilizar, você traz até qualidade. E a inovação ela é importante por quê? Para você também trazer melhoria, né? Às vezes a coisa ela fica parada no tempo, então você precisa trazer algo novo naquele processo administrativo. A inteligência artificial tem essa capacidade. Ela é uma novidade, o que não é mais uma tão novidade assim, né? Mas, digamos, ela é uma novidade, né? Que tem a capacidade de trazer melhorias nos processos administrativos, cada empresa no seu contexto, tá? Então, a adoção dessas novas tecnologias, a adoção de inovação, ela tem, de fato, uma capacidade enorme de trazer eficiência, e isso é importante para qualquer órgão público, tá? Outra coisa também importante, que como elemento fundamental, é a participação cidadã, né? E aqui eu quero destacar para vocês o seguinte, no slide anterior, em que eu estava falando sobre o portal, as prefeituras, por exemplo, alimentar os seus portais, né, os seus sites, isso é muito importante. Mas a sociedade, né, os municípios, os cidadãos, de uma forma geral, precisam, obviamente, buscar as informações, mas eu entendo que também há necessidade de incentivar, né? Comunidades sendo incentivadas, conduzidas a participar das decisões públicas, né? Existem decisões públicas
antes delas serem tomadas, né, às vezes ela é discutida dentro da Câmara Municipal. Né? Está aqui o Luiz, eu anotei até o nome do Luiz, é Luiz Carlos. Carlos Alves. Isso, Luiz Carlos Alves. O Luiz trabalha numa Câmara Municipal, ele não vai me deixar, ele não deixa eu mentir. Existem discussões que a sociedade ela é convocada, mas aí, dependendo do município, você vai ver poucas pessoas envolvidas, às vezes nem vão. Isso é ruim, porque a própria lei tem lei que obriga o município a fazer isso, tem que abrir para discutir. Existem discussões na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Né? A gente teve agora aprovação há pouco tempo sobre a questão da proibição da utilização dos celulares nas escolas. Gente, para chegar a essa decisão, que teve uma comissão para isso, de deputados de diversos partidos, inclusive do PL, do PT, ou seja, de direita, de esquerda, e outros partidos também, eles dialogaram. E teve pontos do relatório, eu lembro porque eu acompanhei um pouquinho, que teve apoio unânime. Unânime, tá? É onde eu digo que nem tudo vai ter divergência. Existem pontos que dá para ter convergência, inclusive convergência unânime, tá? E a sociedade foi convocada. Teve muitos professores que foram, diretores escolares, né, para poder discutir. Isso é importante a participação cidadã, tá? Outro elemento fundamental, só para a gente avançar, é a sustentabilidade. Então, por exemplo, implementar práticas que sejam sustentáveis na gestão pública para promover o desenvolvimento econômico e social a longo prazo, né? Quando a gente fala aqui de sustentabilidade, tem a Tati, que é da área ambiental, mas essa palavra aqui, ela também é utilizada para prática sustentável, por exemplo, financeira, né? Práticas que sejam sustentáveis do ponto de vista financeiro para que aquele órgão público não se endivide, não fique com caixa no prejuízo, e é uma lógica muito parecida com o setor privado. Né? As empresas privadas precisam ter práticas financeiras sustentáveis. Né? É muito comum, nós que somos profissionais da área da administração, ouvir exatamente isso. E não é diferente com o setor público. Né? Então, a implementação de práticas que sejam sustentáveis para o desenvolvimento econômico e social a longo prazo. Esse é um ponto importante, porque quando você vai equiparar com o setor privado, a tendência, e é o que acontece muitas vezes, é que o setor privado tenha práticas, tá, para obter resultado a curto e médio prazo. Longo prazo também, mas a característica principal é que seja a curto e a médio prazo. Na gestão pública, você tem muitas práticas, experiências, planejamentos, e o resultado ele virá a longo prazo. Né? Ele não virá a curto prazo e nem mesmo a médio prazo. Na maioria das vezes é a longo prazo, porque são investimentos que você faz, tá certo? Não é uma regra, mas é o que acontece de uma forma geral. E a educação e capacitação, isso aqui é muito importante, porque investir em educação e capacitação dos servidores públicos é muito importante para a melhoria, ou seja, a eficiência e da qualidade dos serviços prestados, né? Não adianta o seu município, por exemplo, ter funcionários públicos, né? Seja funcionários que são concursados ou que são contratados, tem um contrato em andamento, tem muitos casos assim, né? Mas uma parte tem que ser, de fato, concursada, até por obrigação da força de lei. No primeiro momento, quando entra, você tem um nível de capacitação. Só que a vida, o mundo, ele é dinâmico. Todos precisam se atualizar. E uma das formas desses funcionários se atualizarem
é que aquele órgão público ofereça e incentive essa capacitação. Olha que interessante. É uma lógica muito semelhante com o setor privado, porque dentro das empresas, não são todas que fazem isso, mas as grandes empresas, por exemplo, elas vivem incentivando. Tem empresa, gente, que tem uma faculdade corporativa digital. Eu trabalhei numa grande empresa aqui no estado do Rio de Janeiro, que era assim, né? A gente tinha lá acesso a um portal, era chamado de Universidade Corporativa da Empresa X, né? E aí, quando você entra, uma infinidade de cursos, dividido por áreas. O que eles estavam pensando? Na capacitação. O setor público tem que ter esse pensamento, porque isso traz qualidade para a gestão. Não tem como a gente pensar em qualidade sem pensar também em capacitação desses funcionários. Porque um funcionário público, repito, seja ele concursado ou não, ele precisa se capacitar. Sendo incentivado, isso fica ainda melhor e até mesmo mais fácil para que esse objetivo seja alcançado. E aqui a gente chega numa parte que eu acho que é muito interessante para a gente poder refletir. Um dos elementos que eu separei para vocês é o que a gente chama de parceria público-privada. Sim, na gestão pública é possível você trazer qualidade com boas parcerias com o setor privado, tá? Então, por exemplo, uma, uma, um elemento que essa parceria público-privada ela pode trazer é contribuir para um equilíbrio financeiro do município, do estado, da União. Sim, porque o órgão público, aquela área pública, o município, por exemplo, o estado, o governo do estado, ele lança a mão de administrar, por exemplo, uma rodovia e ele faz ali uma concessão, né, para que uma empresa possa, por exemplo, isso no Brasil acontece muito, fazer aquela administração, né? Existem parcerias público-privadas de sucesso? Existem. Existem parcerias público-privadas que é um fracasso? Existem. Você tem as duas realidades. O grande objetivo da gestão pública é ter as experiências sempre positivas, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Outra coisa também importante é que a característica das parcerias público-privadas é que ela envolve empresas privadas para contribuir com a sociedade, tá? Apesar dessas empresas privadas, obviamente, objetivarem ali um lucro, né? Explorando aquela situação que a gente vai ver agora, mas já determinada, já totalmente legislada, com licitação, ela vai objetivar o lucro porque a empresa privada ela existe para isso, mas é uma relação que pode gerar benefícios para a sociedade e a empresa privada acaba contribuindo, tá? Então, eu separei aqui alguns setores que podem ser utilizados, né? A gente tem setor de transporte público, saneamento básico, iluminação, estradas e rodovias, concessão de aeroportos, energia, institutos culturais, centros culturais e até mesmo museus. São apenas alguns setores que podem e até mesmo são utilizados nessas parcerias públicos-privadas, né? E aí eu destaquei aqui dois exemplos para vocês, bem próximo a mim. Aqui no Rio de Janeiro, tem a cidade de Niterói, né? Ela é bem próximo do município do Rio de Janeiro, né? A capital, separada pela Baía de Guanabara, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E aí a gente tem essa cidade. É uma cidade muito boa, muito bem estruturada. E eu vi uma entrevista recentemente do atual prefeito. O prefeito dessa cidade hoje, ele já foi prefeito em 2 mandatos em outro momento, né? E você não pode acumular um terceiro mandato seguido, né, no Brasil, no Poder Executivo. Aí ele conseguiu eleger o seu sucessor e agora ele voltou. Ele pôde voltar, concorreu e ganhou.
Então, eu vi uma entrevista dele na internet, né? E aonde ele fala que a vinda de um cinema para Niterói chamado Reserva Cultural, esse cinema, a sede dele é em São Paulo, na Avenida Paulista. Quem é paulista aqui talvez conheça, né? Principalmente quem é da capital. E aí eles conseguiram trazer, né, digamos assim, uma filial para Niterói. E ele falou: olha, foi uma parceria público-privada. Ele não explorou esse tema, porque ele tinha muitas outras coisas para falar, mas ele mencionou que foi um case de sucesso, né? Porque esse cinema em Niterói, ele tem muitas atrações, é um espaço que tem outras empresas também trabalhando, como restaurante, cafeteria, livraria. Então, não é só cinema. Ele tem um espaço que tem eventos que ocorrem normalmente a cada 15 dias, eventos do cinema mesmo, né? Trazendo atores consagrados, né? Você tem também nesse espaço. E isso é interessante porque incentiva e fomenta a cultura, né, na cidade de Niterói, né? E apesar dele não ter mencionado como foi feita essa parceria, mas normalmente, em situações como essa, a prefeitura cede o local, o terreno para que seja construído, dá um incentivo fiscal, né? Elimina a cobrança de impostos durante alguns anos para poder incentivar para que aquela empresa venha. Por que fazem isso? Porque, no caso, o poder público, ele tem uma visão de médio e longo prazo, de que aquele estabelecimento pode ajudar a movimentar e até mesmo a diversificar a economia local. Nesse caso, a gente está falando de algo mais do setor cultural, da economia cultural, né? Então, você tem esse caso de sucesso. Inclusive, esse ano de 2025, eu acho que eles estão fazendo 10 anos, né? Acho que foi em 2015 que eles inauguraram, mais ou menos esse tempo, tá? E também tem, eu separei aqui para vocês um outro exemplo, a concessão em 2015 da Ponte Rio-Niterói. Todas as concessões, pessoal, elas não são vitalícias, tá? Elas duram 20 anos, 30 anos, mas ela tem um prazo de validade. Eles são longos, né? Mas tem um prazo de validade. Em 2015, houve uma nova concessão, né? A empresa anterior encerrou o contrato dela, foi realizada uma licitação e a empresa que ganhou reduziu na época a taxa do pedágio, a tarifa do pedágio de quase R$ 6 para menos de R$ 4, e também no contrato assinado eles foram obrigados a criar um novo acesso. Na verdade, a Ponte Rio-Niterói ela tem uma saída, né, para a Avenida Brasil, para a linha vermelha, que são vias aqui no estado do Rio de Janeiro. E eles criaram um acesso, né? Tem um nome que dá técnico, mas eu não sou da área, eu não estou lembrando agora. Mas é um acesso que eles construíram como se fosse um pequeno viaduto para poder melhorar o fluxo do trânsito. E, inclusive, é uma área que eu passo. Ajudou muito, mas isso foi possível com a nova licitação, né? Então, além de, na época, ter abaixado a tarifa, ainda teve essa obra que foi feita. Não é uma obra direta na ponte, é na saída dela que facilita o destino para quem vai para outros lugares aqui no município do Rio de Janeiro. E, claro, toda a manutenção dela, né? Uma ponte, ela, por exemplo, balança. Às vezes eu estou na ponte, nessa mesma ponte, às vezes o trânsito ele dá uma parada, você vê ela balançar. E dizem os engenheiros que tem que balançar, que se não balançar é um problema, né? Mas isso, essa ponte, ela tem um pouquinho mais de 13 quilômetros, né, de extensão. Ela precisa sofrer manutenção, né? Então, é a empresa que ganhou a licitação que vai fazer essa manutenção. E ela vai ganhar dinheiro, óbvio, com a taxa do pedágio e também com propagandas que ela pode explorar, né, nesse trajeto
publicidade, né, da Pod. Então, aqui são apenas alguns exemplos. Tem muitas coisas que a gente poderia falar de exemplos positivos. Eu só separei 2 aqui para vocês poderem, para trazer aqui uma reflexão, tá? Políticas de inclusão social. Eu até separei aqui uma foto da ODS número 10, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque falar de políticas de inclusão social tem a ver, tem uma ligação com a redução das desigualdades. E isso, o setor público ele tem um papel muito importante, né? Então, por exemplo, acessibilidades em espaços públicos, né? Adaptações de espaços públicos para pessoas com deficiência, como rampas, elevadores, sinalização. Isso é muito importante, gente, muito importante. O trabalho de cotas, né? O programa de cotas, reservas de vagas em universidades e concursos públicos para pessoas de grupos minorizados, como negros e indígenas, por exemplo, né? É um programa que fomenta a inserção desses grupos minoritários em universidades, em concurso, a ter acesso, né? E aí você olha hoje, tira uma fotografia de hoje, da quantidade desses grupos minoritários que entraram, e como era antes dessas cotas, você vê que houve uma inclusão significativa. Ainda tem o que melhorar, mas houve, né? Isso tudo por meio de políticas de inclusão. E programas de habitação. É muito comum você ver o governo federal ter o seu programa de habitação, e o seu governo estadual também, né? O municipal, nem tanto, depende do município, dos recursos que ele tem. A maioria não tem recursos para isso. Normalmente é o governo estadual e principalmente o governo federal. Então, programas de habitação que vão fomentar a construção de moradias e melhoria das condições habitacionais são políticas de inclusão social também, porque atendem exatamente à necessidade das pessoas mais necessitadas, tá? E, já caminhando aqui para o final, outro ponto também importante é a avaliação e monitoramento, tá? Então, avaliar e monitorar continuamente as políticas públicas para garantir sua eficácia e a eficiência. São palavras que vocês já entendem, né? Eu preciso sempre estar avaliando, eu preciso também estar monitorando para saber se as coisas estão fluindo de forma eficiente para que o nosso órgão, esse setor público ou essa empresa pública, ela tenha alcance e eficácia, ou seja, o objetivo, né? Para que isso possa acontecer, é fundamental que tenha uma palavra-chave, que é o controle, né? Então, no Poder Executivo, por exemplo, seja ele o prefeito de um município, o governador de um estado ou o presidente da República, o Poder Executivo ele vai ter uma equipe de gestão que vai auxiliar nesse controle. Você precisa ter controle. Não adianta você ter boas ideias até de políticas públicas interessantes, e você não fazer uma avaliação, um monitoramento, ou seja, ter o controle daquilo ali, né? Estar em constante observação para que você tenha a eficiência. Se você tirar o controle dessa jogada, você tem uma tendência de perder a eficiência. É a mesma lógica para o setor privado, tá? É nesses aspectos que a gente está falando, alguns deles, muita coisa se assemelha ao que se aplica ao setor público e ao setor privado, tá? Então, vamos lá. E aí, a gente tem aqui algumas reflexões finais, mas antes das reflexões finais, deixa eu só ler aqui que a Tati já mandou para mim alguns comentários no chat. Vamos lá. A Juliana escreveu: fazem, entre aspas, pouco divulgado justamente para a população não comparecer em massa nessas audiências públicas. Em relação ao que eu estava comentando lá no início. Exatamente, Juliana. Aí o Renato comentou: as publicações no Diário Oficial ajudam muito para aumentar a transparência. Perfeito, Renato. Posso fazer um adendo? Oi? Posso fazer um adendo? Pode, deve. Rapidinho, vamos lá. Sim. O adendo é o seguinte, a gente pode esquecer que
poder público são 3 esferas: poder executivo, legislativo e judiciário. O prefeito, ou seja, o governador, o presidente, ele não toma decisão nenhuma. Quem toma decisão é a Câmara Municipal, ou a Câmara Estadual, ou a maior, que é a Câmara, e o Senado Federal. Isso. Ele manda o projeto para Isso. cá, aí é feito estudo de várias as coisas de fazer. Então, a fiscalização, quem faz é o Poder Legislativo. Isso. Caso não cumpra, ele joga para o Judiciário vai fazer os questionamentos em cima do órgão público, que é o Executivo, e para prestar as contas. Perfeito. Porque senão não funciona. Inclusive, Esse é o processo. Inclusive, só para concluir, existe a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, Isso. e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela é feita sempre 1 ano antes da eleição, projetada para os próximos 4 anos. Então, as modificações do prefeito que entra, ele praticamente não pode fazer modificação nenhuma. Ele pode fazer um remanejo dentro das esferas. Então, não é o prefeito em si, o governador, tudo, não manda nada. O público-privada vê um projeto, manda para a Câmara, vê se é viável ou não, estuda tudo. Mesma coisa com o meio ambiente. Vê impacto ambiental, é para seguir. Agora, como que é feito esses arranjos, aí vai de cada um para pensar. Exato. Não, perfeito. Excelente contribuição. A gente também teve um comentário bem interessante do Alexandre, que ele disse o seguinte, ó, tivemos também a votação da carga horária do professor aqui no Rio. Sim, inclusive isso gerou uma polêmica, né, enorme. E os sindicatos estiveram presentes, né, debatendo, protestando, porque tinha muitos pontos contra. Então, essa movimentação da sociedade, ela é muito importante, muito importante. Entendendo, é claro, como o nosso querido aluno acabou de comentar, que existe todo um processo, um trâmite para isso, né? A Câmara Municipal, ela de fato, ela vota projetos, ela pode apresentar projetos também, né? Então, assim, o prefeito, e aí eu vou falar só de prefeitura agora, ele não governa sozinho, né? Ele tem a Câmara Municipal, ele tem toda uma legislação para ele poder seguir, né? Então, isso é muito importante, mas são excelentes contribuições de vocês, tá? Reflexões finais, pessoal, que eu queria destacar aqui para vocês, são apenas algumas, tá? Primeiro que a sociedade, eu destaco que ela precisa ser ensinada em como buscar as informações da sua cidade, estado e país, para elevar o nível de transparência e, consequentemente, reduzir a corrupção. Tá? Isso aqui é uma opinião muito minha, porque entra naquela questão lá do início que eu falei com vocês. As prefeituras têm que disponibilizar nos seus portais, nos seus sites, os relatórios, por exemplo, financeiros, né? Até mesmo parecer do Tribunal de Contas do seu estado. Só que, às vezes, você encontra a prefeitura site que está muito escondido, né? E outra coisa, a gente observa que a população ela não tem muito esse interesse. E eu acho que passar por um trabalho de educar, mostrar o quanto que é importante você saber. Por exemplo, eu vou fazer só uma pergunta aqui para vocês e não precisa me responder. Responda para você mesmo. Na cidade que você mora, você sabe quanto ganha o prefeito ou a prefeita da sua cidade? Não responda para mim, mas pense nisso. Já emendo a segunda pergunta. Na cidade que você mora, você sabe quanto que é o salário do vereador que você votou? Quer dizer, não só do que você votou, mas de todo mundo que foi eleito, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabem me dizer, tá? Por quê? Porque não há um interesse também do setor público de ficar divulgando, mas isso é um dado público e a gente tem acesso. A gente não tem muito interesse e também não recebemos esse estímulo, e é uma informação importante. Até porque, gente, tem cidade tão pequenininha e que o prefeito está ganhando R$30 mil por mês. Isso é um absurdo.
É um absurdo, é um absurdo. Não, não, não bate, não sabe? É como se você Professor, e gerenciasse. não tem nem orçamento para isso. E não tem nem orçamento para isso. É semelhante a você gerenciar uma empresa bem pequenininha e querer colocar o seu salário lá em cima. Não, não é sustentável, não, sabe? Mas, enfim, é só para vocês refletirem. Outra coisa, já para finalizar, a gestão pública de qualidade, ela vai se preocupar com a parte econômica, mas sem largar o desenvolvimento social. Tá? Então, ter uma gestão pública de qualidade, sim, é se preocupar com a parte econômica. Sim, o setor público tem que ter uma boa gestão financeira. Não pode ficar no vermelho. O que é ficar no vermelho? É uma expressão aqui muito carioca. É o caixa ficar no vermelho, não ter saldo ali no caixa daquele município, por exemplo. Tem que ficar no azul, ou seja, tem que ter dinheiro em caixa. Não é uma empresa privada, eu entendo, mas não significa que a gestão financeira vai ser de qualquer jeito. Não é assim, né? Ela vai se preocupar com a parte econômica, tem que se preocupar, mas não pode esquecer, não pode largar do desenvolvimento social. Você pode pegar o município mais rico do Brasil, eu acho que é São Paulo, a capital. Não estou falando do estado, estou falando de município, tá, gente? De fato, é o município mais rico. Tem pessoas que moram na capital paulista que necessitam do estado. Não tem como pagar uma consulta, então precisa do SUS, né, que normalmente o maior fomento é do governo federal, mas é só para exemplificar. Precisa de uma educação de qualidade, né? Então, perceba bem que as características, o que envolve o que a gente chama de desenvolvimento social, é extremamente importante para a sociedade e para que isso ocorra, a gestão pública local precisa contribuir, precisa fomentar esse desenvolvimento. Ela vai se preocupar com a parte econômica, mas ela não vai largar de mão o desenvolvimento social. E a diferença da gestão privada para a gestão pública, que é o que a gente já vem falando desde o início, que acho que é o Rafael, né, que mencionou brilhantemente essa diferença. É que a privada é o objetivo lucro, e a pública, o bem-estar social. Ela tem que operar financeiramente no azul, sim, mas ela está focada, o foco dela tem que ser o bem-estar social, tá? E aí vem a pergunta, pessoal: como impulsionar, então, o desenvolvimento econômico e social? Visando uma gestão pública eficaz, com foco na eficiência econômica e no bem-estar da população. Toda gestão pública, toda, seja ela municipal, estadual, federal, ela tem que, quando começa, poder executivo, legislativo também, começa ali o mandato, tem que ter clareza com tem que ter o foco. Qual é o objetivo da nossa gestão, né? De fato, tem que ter eficiência econômica sempre, até porque uma boa gestão econômica financeira, ela vai ajudar aquele ente público desenvolver até mais projetos, né, públicos, que vão demandar recursos financeiros, né? Então, é importante você ter uma boa gestão financeira, sim, nesse sentido também. Mas também focar no bem-estar da população. O que a população local ela mais precisa? O que eu posso fazer? O que eu posso entregar para ela? Né? São as perguntas que todo gestor público tem que fazer, né? Para poder, a partir dali, tentar encontrar respostas que vão conduzir a sua caminhada, vão fazer com que ele planeje, né? E trabalhe para que esses objetivos sejam alcançados, tá certo? Bom, eu encerro por aqui. Eu acho que eu passei só um pouquinho do que eu planejei, mas eu queria rapidamente abrir aqui para vocês
Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Eu acabei esquecendo, mas a Tati botou aqui no chat que o link da emissão de certificado, né, Tati? Tem a participação dos alunos. Eu estou percebendo aqui que você já se comunicou. Eu acabei esquecendo de comentar, eu me empolguei, mas eu acho que você já fez essa gestão. Eu sei que a Tati daqui a pouco vai falar, vai fazer as considerações finais, mas eu vou dar 2 minutinhos para, se algum aluno nesse momento rapidamente quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, de repente até uma pergunta, tem a oportunidade. Pode ficar à vontade. Professor, Pode rapidinho. O que é interessante é os conselhos. Eu sempre falo de gestão boa, precisa existir conselhos que participem para poder gerar o dinheiro, que é ele que paga com a sua contribuição. Os prefeitos, os vereadores, eles só gerem esse dinheiro com toda a segurança. Então, conselhos é muito importante. Só que, Perfeito. infelizmente, hoje não participo quase de nada. Perfeito, Luiz. Quem quiser falar pode também levantar a mão. A Tati lembrou muito bem. Tem aluno que está escrevendo aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Perfeito, o pessoal já está agradecendo. Eu que agradeço a vocês, pessoal. Mais alguém? O Lúcio tem uma pergunta. Quem perguntou, Tati? O Lúcio está perguntando se algum aluno da pós de gestão financeira e orçamentária em organizações públicas. Eu acho que a pergunta seria... será que a pergunta dele foi para algum aluno? Se tem alguém aqui na tem, palestra que é aluno de pós em gestão financeira. Pode ser. Se a pergunta do Lúcio for... Espera aí que já voltou aqui. Se a pergunta do Lúcio for em relação às organizações públicas, se a pessoa formada ou com pós-graduação, né, na parte financeira e orçamentária, se ela pode trabalhar em organizações públicas, sim, de uma forma geral, sim. Tá? Na verdade, legal, Lúcio, legal. Contigo, ele está voltando, né? Legal, bacana, Lúcio, que bom te rever aqui. Maravilha. Pessoal, quero agradecer, então, tá? A participação de vocês. Eu já vou passar aqui para a Tati fazer as considerações finais. O nosso objetivo hoje é exatamente trazer uma reflexão, como eu falei no início, sobre a gestão pública de qualidade. É um assunto muito amplo, eu poderia trazer outros elementos, né? Focar em outras coisas, mas eu entendo que falar sobre questões da economia e do bem-estar social são pilares para a boa gestão pública, porque é isso, o que vai nos diferenciar da gestão privada é que a gestão privada, a administração privada, ela sempre vai objetivar o lucro. E isso não é problema nenhum, a empresa privada, ela existe para isso. Mas os órgãos públicos, né, os entes públicos, o objetivo tem que ser o bem-estar social. Claro, fazendo sempre uma boa gestão financeira. Isso é muito importante, mas não pode deixar de ter esse olhar para o bem-estar da sociedade. E isso, gente, a gestão pública ela tem uma capacidade enorme de contribuir. Enorme. É por meio de uma boa gestão pública que uma sociedade também consegue se desenvolver bem. Tá? Então, é esse recado que eu queria trazer para vocês e estimulo vocês a pesquisarem mais sobre isso, até porque é a nossa área, isso é muito importante até para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Tá bom? Tati, é com você agora. Passo a bola para você. E obrigado, viu? Eu lancei meus aplausos aqui como forma de reação, né? Mas eu não sei se vai aparecer na gravação. Mas eu falo publicamente, né? É uma honra, né? Vocês, tanto o pessoal da gestão pública, eu já vi uma aluna aqui, gestão ambiental, viu, professor Fabrício? Tarcísio?
aqui no chat, dada a importância, né, da gestão pública também para as questões ambientais. Eu acho que a gente precisa procurar essa interdisciplinaridade entre cursos, né? Porque no final é isso que garante um bom funcionamento das coisas, né? Não é cada setor no seu quadrado, né? Ou então nas suas atribuições, e sim o conjunto dessas atribuições que podem fazer um resultado interessante. Eu gostei muito da participação dos alunos, principalmente em relação a focar no que é certo, né? Que geralmente a gente tem um olhar para o macro, né? Para o presidente, para o governador, e as câmaras, os congressos, eles são muito mais importantes do que até mesmo o papel do presidente e do governador, né? Eu acho que esse olhar foi bem importante também. Para finalizar, a Adriana respondendo no chat, para finalizar, eu gostaria de enaltecer que, gente, essa aqui é uma palestra em comemoração ao Dia do Profissional de Gestão Pública, tá? É o Dia da Gestão Pública. Então, existem muitos outros assuntos, e-mail, em relação à carteirinha, em relação a diploma, em relação à aula, que serão e podem ser esclarecidos com contato, né? Através do professor Tarcísio, ou então indo lá no portal do aluno, ou então perguntando ao professor da disciplina, tá? É só um pequeno adendo para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção no que o professor está falando. Ele fez tem aluno de marketing também, olha só que interessante, viu, Tarcísio? Voltando ao assunto, que existem outras formas de conversar com o professor, tá? Além dessas dúvidas que vocês estão colocando aqui no chat. Não que ele não possa esclarecer, mas há outros momentos para esclarecimento do professor ou então do coordenador do seu curso, tá bom? É isso, gente. Vou finalizar por hoje. Boa noite. São quase 21 horas e vocês já estão aqui firme e forte. Boa noite e até a próxima. Muito boa, professor. Valeu. Tchau, turma. Valeu, obrigado. gente. Tchau, Tati. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Lúcio. Excelente. Obrigado, Rafael. Tchau, tchau. Eu estou dar uma olhadinha no e-mail lá que eu mandei para o senhor lá sobre o curso de extensão lá, uma dúvida que eu tenho lá. Agradeço muito. Pode deixar. Pode deixar. Um abraço. Boa noite, professor Tarcísio. Ótima palestra. Deus abençoe cada um de vocês e a nós todos.